Em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo, em 26 de abril de 2019, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse uma frase que, com o passar dos anos, ganhou uma atualidade impressionante. Abre aspas, americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar e, se sobrar tempo, pense em americano. E ficam alguns lacaios brasileiros, disse ele, achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Na época, muitos reagiram com ironia ou reprovação, mas hoje, diante de um cenário que vemos figuras políticas brasileiras pedindo sanções contra o próprio país, e em casos extremos até sugerindo o bombardeio de nosso território por forças estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos, a expressão lacaios brasileiros parece descrever com precisão o que estamos testemunhando. Um dos movimentos mais perigosos dessa corrente política, que já comentamos em vídeos anteriores, é o esforço de classificar organizações criminosas brasileiras como organizações narcoterroristas. Essa narrativa não é simplesmente uma troca de nome, ela tem consequências políticas e estratégicas profundas. No vídeo de hoje vamos analisar como esses discursos podem colocar em risco a soberania nacional, expondo o Brasil a pressões e intervenções externas, e como certos grupos incapazes de conquistar o poder pelo voto parecem preferir ver o país em ruínas a aceitar a derrota política. Depois da nossa vinheta. Submissão histórica. Desde o início da formação da nossa elite política e econômica, existe um traço marcante: a busca por tutores estrangeiros. Quando os Estados Unidos emergiram como uma potência regional no século XIX, rapidamente passaram a ocupar esse papel simbólico. Eles haviam derrotado o poderoso Império Britânico, que, por sua vez, mantinha influência direta sobre Portugal e sobre as nossas riquezas coloniais. A vitória americana inspirava admiração, mas também inaugurou uma relação desigual com os países do Sul. No Brasil, essa admiração se transformou em submissão cultural e política. Nos habituamos a ver os Estados Unidos como um modelo de civilização e aceitar quase sem questionar sua interferência econômica, diplomática e até militar sobre os assuntos latino-americanos. Basta olhar para como nossa cultura de massas, desde cedo, nós somos ensinados a admirar seus heróis, suas armas, seus uniformes, seus símbolos. Hollywood, a televisão e agora as plataformas de streaming repetem diariamente o mesmo roteiro. Os Estados Unidos são os defensores do bem e da liberdade, e seus adversários são sempre ditadores, terroristas ou corruptos. Essa máquina cultural não é apenas entretenimento. Ela educa o olhar, moldando inconscientemente a nossa visão do mundo. Mas quando observamos a história de um ponto de vista mais crítico, percebemos que a prática norte-americana raramente combina com o discurso. Os defensores da paz. Um dos slogans mais repetidos pela diplomacia dos Estados Unidos é o da defesa da paz e da democracia. Mas essa narrativa ela colide frontalmente com os fatos. Desde a sua independência em 1776, os Estados Unidos nunca passaram uma década sequer sem guerra, invasão ou operação militar. Da Guerra do México à invasão de Granada, do Vietnã ao Iraque, da Líbia à Síria, o país se envolveu em centenas de intervenções, diretas ou indiretas. É, portanto, o estado mais belicoso da era moderna e o único que lançou bombas atômicas contra populações civis em Hiroshima e Nagasaki, escolhendo deliberadamente cidades sem alvos militares relevantes para maximizar o terror e acelerar a rendição japonesa.
Esses fatos raramente são discutidos na grande mídia e revelam que por trás da retórica da paz há uma longa tradição de uso estratégico da violência para garantir interesses econômicos e geopolíticos. O país que combate a corrupção dos outros. Outro mito amplamente difundido é o do país que combate a corrupção. Mas quando a gente olha mais de perto, o que vemos é um sistema político e corporativo profundamente entrelaçado. Um exemplo emblemático é o de Dick Cheney, ex-vice-presidente americano, um dos maiores articuladores da invasão do Iraque e que faleceu recentemente no dia 3 de novembro de 2025. Antes de ocupar o cargo, Cheney havia sido diretor da empreiteira Halliburton, que, logo após a guerra, recebeu contratos bilionários para reconstruir o país. O conflito de interesses era evidente. A mesma pessoa que estava ajudando a decidir pela invasão comandava ou articulava para que a empresa que ele comandou lucrasse com os escombros da guerra. Foi um escândalo monumental. Mas Cheney nunca foi punido. E esse é apenas um entre muitos exemplos. A diferença é que nos Estados Unidos, escândalos desse tipo são tratados muito mais internamente, sem a exibição do escândalo no cenário internacional. Guerra às drogas, lançada na década de 1960 no governo de Richard Nixon, ela serviu como uma ferramenta de controle político e militar. Apesar do discurso moralizador, os resultados são claros. As drogas continuam vencendo. Os Estados Unidos seguem como o maior mercado consumidor do mundo e os lucros movimentam bilhões de dólares por ano. Investigações independentes mostraram que parte desse dinheiro foi usado para financiar operações secretas da CIA em diferentes países. No Afeganistão, a CIA usou o dinheiro do tráfico de heroína. Foi justamente sob a ocupação americana que o Afeganistão se tornou o maior produtor mundial de papoula, matéria-prima da heroína. É meio difícil acreditar que quem lucra tanto com o tráfico esteja sinceramente interessado em acabar com ele. Levando democracia. Usando o combate a um cartel fictício, do qual Maduro seria o chefe, o governo americano declarou como terrorista o Cartel de los Soles, mesmo sem ter provas da sua existência. E assim, abre a possibilidade de ataque contra a Venezuela. Trump já declarou abertamente que vai aumentar o seu controle sobre a América Latina, especialmente para afastar as influências russa e chinesa. É importante sublinhar, não há nada de humanitário nessas ações. As guerras movidas pelos Estados Unidos são guerras de interesse por petróleo, influência geopolítica, por controle de rotas comerciais. Pensar que o Brasil seria tratado de forma diferente é, no mínimo, ingenuidade. Se fosse conveniente aos interesses americanos dividir o nosso país, desestabilizar o governo, fragmentar o território, eles fariam sem hesitar e com a justificativa de defender a democracia. Tudo que tem início tem um fim. Nenhum império dura para sempre. Assim como o Império Britânico cedeu lugar aos Estados Unidos, hoje vemos a China ascender como nova potência global. Essa mudança de eixo geopolítico explica, em parte, o endurecimento da política externa americana e o surgimento de lideranças autoritárias como Donald Trump, que tentam preservar a hegemonia pela força e pelo medo. Infelizmente, parte da elite brasileira ainda se comporta como uma colônia, acreditando que obediência aos interesses dos Estados Unidos trará benefício. Alguns comentaristas chegam a dizer que, se eles quiserem intervir, farão de qualquer forma. Mas isso não é verdade. Mesmo uma superpotência precisa legitimar suas ações, construir uma narrativa que convença sua própria população de que está agindo por uma causa justa. E é aí que está o perigo de certos discursos quando políticos brasileiros pedem para classificar grupos locais como narcoterroristas. Eles estão, na verdade, fornecendo munição discursiva para justificar uma possível intervenção estrangeira aqui. Essa irresponsabilidade beira o crime de lesa pátria. Pessoal,
Conforme eu procurei mostrar aqui, o poder dos Estados Unidos se consolidou através de uma combinação de força militar, exploração econômica e manipulação cultural. Um modelo que prospera apoiando elites locais dispostas a sacrificar a soberania de seus países em troca de prestígio e proteção. Algo que não podemos esquecer também é que após os atentados do 11 de setembro, os Estados Unidos aprovaram leis que permitem ao presidente ordenar ações militares sem necessidade de aprovação do Congresso no caso de combate a grupos terroristas. Precisamos repudiar com firmeza qualquer figura pública de qualquer campo político que flerte com a ideia de trazer tropas estrangeiras para o nosso território. Defender o país não é uma questão de ideologia, é uma questão de dignidade nacional. Um povo não pode prosperar entregando a sua independência. Não podemos abrir a porta da nossa casa para o caos e para a destruição, acreditando que virão para nos salvar. Eles nunca vieram salvar ninguém e não será conosco que começarão. Por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.